Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Hoje nós vamos estudar a lição 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. O texto está na Epístola de Tiago, capítulo 4, e o verso 6, está escrito assim: antes dá maior graça. Portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Verdade prática. Devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. A leitura bíblica em classe está em Esther, capítulo 1, versículos 10 a 12, versículos 16, 17 e 19, depois capítulo 2, versículos 12 a 17. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, explicar o banquete de Assuero e a recusa da rainha Vasti. Segundo, refletir a respeito da resistência e da deposição da rainha Vasti. E terceiro, mostrar a ascensão de Esther ao posto de rainha. Professor Joás, comigo aqui. Hoje nós estamos falando da lição de número 7. Lembrando aí, professor, que nós estamos no terceiro trimestre de 2024, estudamos da lição 1 à lição 5ª, da lição 1 à lição 5, entre o livro de Ruth, e agora da lição 6 até a lição 13, nós vamos falar aí do livro de Esther. Na lição passada, a lição 6, nós fizemos aí uma visão panorâmica do período, do contexto histórico, da importância desse livro para os judeus e para nós, igreja. Hoje nós vamos falar como que Esther chegou ao trono, como é que foi tudo isso aí. Isso, vamos entrar na história, né? Desde o começo. A aula passada foi mais uma visão panorâmica, questões sobre datação do livro, né? Valor histórico e coisas desse tipo. E agora nós vamos entrar na história, né? E a história vai começar com essa festa aí, né? Onde houve uma recusa da rainha a um pedido do rei, e isso custou a sua deposição, né? E aí entra a história, a figura de Esther na história, né? E a história se desenrola a partir daí. Bom, professor, nós podemos falar dessa lição aqui. A palavra-chave dessa lição está até aqui no nosso comentário, é obediência. A rainha podia ter aceitado o convite, podia ter dado tudo certinho lá para ela, nada disso poderia acontecer, mas há uma providência divina por trás disso aí, a vontade de Deus, vamos falar assim, a permissão de Deus com que Esther chegasse ao trono. E esse foi uma das, vamos falar assim, das formas usadas por Deus para que ela chegasse ao trono. Mas, se tratando de obediência, isso é muito importante no quesito aqui, lição, né? Isso. E a gente vai ver que há muita diferença, né, entre essas duas aí. E a gente vai ver que não houve também algo que alguns acabam inferindo, né? E já ouvi até comentários nesse sentido, de que houve uma injustiça, né, por parte do rei, depondo Vasti, mas a gente vai ver que não foi algo injusto, né? Não foi algo assim também que a gente pode inferir como uma imposição de Deus, né, na história. Deus conhece a história e Deus usa figuras chaves, né, na história para ocuparem lugares importantes, né, para que a sua previdência, né, o conhecimento prévio da história, né, culmine para o bem do seu povo, né, e Deus age assim na história em favor do seu povo, né, e também em fidelidade às suas promessas, né, com relação a esse povo mesmo. Então muita riqueza também nessa lição, como a gente tem visto nas outras, de aplicação pessoal, né, para nós mesmos, nas nossas próprias histórias, né, trazendo lições como essa de obediência, né, há um valor na obediência e há uma recompensa, né, quando a gente observa esses valores, né. Muito bom. Bom, nós vamos falar, só pegando um gancho do que você falou, que a obediência é um atributo bíblico muito importante para desenvolver a humildade cristã. É impossível a gente falar de humildade sem falar de obediência.
é impossível. Isso. E a gente vai ver isso bem impregnado no livro de Esther, e a forma que Deus abençoou essa moça, Hadassa, uma moça linda, biblicamente falando, e a gente sabe também um pouquinho do contexto histórico e como ela chegou ao posto aí de rainha nesse império tão forte que dominava o mundo da época, e como isso foi bom para o povo judeu, né, professor? Foi necessário, né? Sim. Então vamos lá. Introdução. Deus estabeleceu princípios imutáveis pelos quais governa todos os povos, independente de cultura, época ou lugar. Nessa lição veremos o claro contraste entre as condutas de Vasti e Esther, a obediente moça judia que ascendeu ao trono de rainha em um dos maiores impérios de todos os tempos, o Império Persa. Só lembrando aí que esse Império Persa, na época aí de Assuero, né, no caso aqui nós estamos falando aqui da Esther, era o maior império, chegando a dominar o mundo, né? Isso começou com Dario, um Medo Persa, são impérios fortes que já dominaram o mundo aí na sua essência, e a gente sabe o tanto que isso é bom, tanto que é bom. A gente já falou em lições passadas aqui da importância, né, desse governo de Dario, das reformas que ele promoveu e assim o vasto território que ele conquistou. E assim a gente vai falar agora de um filho de Dario, né, um sucessor dele que continuou esse avanço, né, e no contexto do que a gente vai ver hoje, isso fica bem evidente, né? Esse poderio, né, desse império aí, a própria festa que a gente vê aí, né, é muito pujante, né, e dá pra gente uma noção da grandeza daquilo, né? Então a história se desenrola, né, num ambiente de poder, né, de uma capital, de um ambiente de muita proeminência, né, e a gente vê personagens nesses lugares que estão ali para que o povo de Deus, né, seja abençoado, né, tendo essas pessoas nesses lugares, né? Se não fosse assim, talvez haveria grande prejuízo na história do povo de Deus, né? E como a gente já viu em outras histórias, até extermínio, né? Como a gente vai ver mais para frente nessa aqui também, né? O povo de Deus teria sido exterminado se não houvesse esses personagens nesses lugares, né? Peças-chaves que estão ali por causa da providência de Deus mesmo. Bom, você já citou isso aqui, professor, o ambiente em que se desenrola o livro de Esther é um ambiente assim bem palaciano, e a gente vai ver muito essa linguagem no livro de Esther, e a providência divina e a previdência também, né? É a antecipação dos fatos e como Deus permite coisas acontecer e controla através da história. Isso é muito bom. Capítulo 1, o banquete de Assuero e a recusa de Vasti. Nós vamos tratar isso em 3 subtópicos: o rei Assuero, o banquete público e outro exclusivo, e depois o convite à rainha. Eu vou ler esses 3 tópicos, professor, e a gente comenta, fechando esse primeiro bloco aí. Repetindo, a palavra-chave dessa lição de hoje é a obediência, e nós vamos trabalhar muito esse quesito aí dentro dessa lição. O rei Assuero, filho de Dario, Assuero governou o Império Persa por 20 anos, entre 486 e 465 a.C., reinando desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Seu nome grego é Xerxes. No 3º ano de seu reinado, Assuero convidou a nobreza imperial e os senhores de todas as províncias para mostrar-lhe a grandiosidade do reino e suas riquezas. A recepção durou 180 dias. Acredita-se que foi nessa ocasião que Assuero tratou com os seus generais e conselheiros da expedição militar que faria contra a Grécia, batalha que transformou em grande fracasso, conforme narra em detalhes o historiador grego Heródoto. Se não me engano, a Batalha das Termópilas, né? Tem até nomes aí de generais como Temóstocles e outros mais aí, e foi durante
essa batalha aí esse contexto histórico. Só lembrando, professor, que essas duas histórias aí, tanto a história bíblica quanto a história mundial, a história, vamos falar assim, secular, a história mesmo da humanidade, elas andam bem paralelas e a Bíblia joga muita luz na informação que os homens tentam correr atrás dela através da história. É bom a gente falar disso, né? Existe no meio acadêmico pelo menos por parte dele, né, uma certa desconfiança com relação à Bíblia, né, por ser um livro religioso, né, talvez, e há muita desconfiança, né, com a religião, seja qual for ela, né, mas com o cristianismo isso ganha tons particulares, né, e assim, há na alta crítica, né, a crítica textual, sempre acusações, né, de desconfiança, tal personagem é colocado em xeque se ele existiu mesmo ou não, tal situação narrada no texto, tal cidade existia mesmo ou não. E assim, a história, a pá dos arqueólogos, né, vai sempre comprovando a veracidade da Bíblia, né? Por mais que a crítica esteja sempre apontando eventuais falhas no texto, né, essas aparentes falhas vão sempre se mostrando verídicas historicamente falando, né? Então, essa história mesmo que a gente está vendo já foi narrada por um historiador, né? Na verdade, o historiador, né? Heródoto é o pai da história, né? A própria palavra história foi criada por ele, né? Então, ele já falou dessa história aí, né? Ele chega a falar de personagens que compõem essa história, que estão aí no texto bíblico, né? E muito recentemente o nome de um dos personagens principais aí mesmo foi encontrado, né, em escavações dessa antiga Pérsia aí, né? E o nome e o cargo que ele ocupava, então a gente não tem dúvida de que aquele Mardoqueu ali é um personagem histórico, né, verídico. Então a gente vê aí, a gente já falou dessa pujança, né? São 127 províncias. É muita coisa. Né? É um reino, a essa altura, muito extenso já, né? Depois das reformas, principalmente do pai desse rei Assuero, né? E seus antepassados também, que unificaram, né, grandes impérios, o Medo e o Persa. E agora, para alinhar, né, questões de governo, esses 127 governadores são chamados para um banquete, né? E o banquete você vê que dura 6 meses, né? A gente não pode pensar numa festa de 6 meses num império desse tamanho. Então, lendo isso aí, né, no texto de Esther, um leitor desavisado vai achar estranho mesmo, né? Espera aí, eles pararam tudo, um império desse tamanho parou tudo por 6 meses? Provavelmente não foi isso que aconteceu, né? Provavelmente durante esses 6 meses os governadores foram chegando, são 127 províncias, uma distância enorme, né? E eles vão chegando e à medida que eles vão chegando há festa, há banquete, né? E isso durou por 6 meses. Essa situação, né, de cada um que chega com festa. Eu que sou pai novo, né, de novo, a Laura tem 8, o Samuel tem 1, né, eu sei o que é chegar e ser recebido com festa, né? Antes de abrir a porta, já ouço os gritinhos do Samuel, já vem a Laura correndo, né? É muito bom quando fazem festa, quando a gente chega, né? E era isso que estava acontecendo aí, né? E aconteceu durante 6 meses. A gente vê muito isso aí, professor. Nós temos alguns livros aí que a gente pode até citar. Um dos mais antigos aí, O Homem Mais Rico da Babilônia, trata de assuntos, vamos falar assim, administrativos, comerciais, assunto assim de uma relevância enorme, e traz alguns traços de períodos como esse aqui.
Fala, por exemplo, da tapeçaria persa, do tanto que os persas eram comerciais, eram fortes no mercado, né? Tinham grandes navios, eram mercantis. E a gente vê também, quando você fala da vida palaciana, um dos clássicos aí da literatura, o Príncipe de Maquiavel, é interessante também para entender como isso funcionava, essas festas, essa organização. Esses homens no poder sabiam comunicar, né, suas visões, né, sabiam comunicar seus projetos. E assim, eu estou lembrando essa coisa aqui da minha própria história, né, para ilustrar isso, porque você se abre de uma forma muito diferente para alguém que te recebe com festa, né? Então, cada governador que vai chegando, né, fazem festa para ele, recebe ele muito bem, né, com banquete, com comida, né, com mesa posta, né, e é lógico, essas 127 províncias vão olhar para Assuero de uma outra perspectiva depois desse grande banquete. Lógico. E a gente vê dois impérios muito fortes, né? Você tem o Império Medo-Persa que está no poder e, ao mesmo tempo, você vê correndo por fora ali, paralelamente, você vê o Império Grego que já está se organizando militarmente, né? E você vê aí as províncias gregas que eram fortes, né? Você vê aí Corinto, Esparta, nessa época já tinha os espartanos, e tem muito conteúdo histórico. Aí você pega, por exemplo, filmes recentes aí como 300 Ascensão do Império, você vai entender essa batalha que nós estamos falando aqui, bíblica. Então você vê dois impérios grandes se organizando e daqui a pouco desembola em uma batalha em que os gregos vencem. Então a gente vê exatamente esse período da história. O que eu quero associar aqui, professor, é esse período que a Bíblia cita aqui, né? Biblicamente, Esther 1:1, está entre os períodos entre 486 e 465 a.C., os nomes, os impérios da época e a história que está aí para provar isso aqui. O que eu estou querendo destacar é a importância bíblica desses fatos. A gente mencionou aqui o pai da história, né, Heródoto, ele viveu nesse período, né? Então ele até escreveu sobre esses fatos como observador, né, dessas histórias narradas aí, né? Então a história não há o que ser contestado, né? Esther é um livro, verídico, como todo livro na Bíblia, verídico, digno de aceitação, né? Qualquer desconfiança deve ser vista com desconfiança. Verdade. Né? Não dá para duvidar, desconfiar da Bíblia, né? Verdade. Já se provou verídica. O Heródoto ele fez uma narrativa em loco, ele estava vivendo aquilo ali. Professor, para a gente encerrar esse primeiro bloco ali, que o tempo já está mandando quase a gente parar, um banquete público e outro exclusivo. Você já explicou esses 180 dias, como isso acontecia. Não foi que parou o império todo, mas havia ali interrupções, né? A festa continuou, as províncias iam chegando, os representantes, e ali houve muita discussão palaciana. E no meio desse inteirinho aí, nesse mover todo, foi feito um convite à rainha Vasti. No 7º dia do seu banquete, depois de ter bebido bastante, Assuero estava em euforia, o coração do rei estava alegre do vinho. Esther 1:10 é a citação. Foi quando ordenou que trouxesse a rainha Vasti, que a coroa real, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque ela era formosa à vista. E nós estamos falando de uma rainha, né? A rainha simplesmente recusou acompanhar os 7 eunucos que o rei enviou para conduzi-la à sua presença. Isso deixou o rei envergonhado, desmoralizado, e ele teve que tomar uma postura frente a isso aí, né? Vasti aparece na história aí. E há um outro banquete mencionado, né? Além daquele banquete para os 127 governadores das províncias, que durou 6 meses, há um outro banquete com a previsão de 7 dias, né? Uma semana de festa para os palacianos, né? E aí a gente vê que a preocupação, né, de um governante de não só agradar os que estão distantes, né, mas também de ganhar o coração dos que estão perto dele, né? Ele faz uma festa, já que ele deu um banquete tão grande, né, para os governadores, para aqueles governantes que estão junto com ele, né, ele faz isso também para
para a corte que está mais próxima dele, né? Aqueles cidadãos, né, do seu império que estão próximos do palácio, né? E até aqueles que estão dentro do palácio. Então, essa aí é uma outra festa. E aí, nessa festa, a gente vê que a rainha também fez algo muito inusitado. Não há na história, né, antiga e relato nenhum de que uma rainha, né, desse uma festa exclusiva, né, como Vasti fez. A festa do rei ela é ampla e restrita, né, e inclusiva, né, todos são convidados ao banquete, uma semana de festa para todos. Ela dá uma festa exclusivista, né? Ela está olhando só para um grupo e chama esse grupo em particular, né? Não é colocado nenhum motivo para isso, mas ela faz isso. Isso é inusitado, isso não era comum, né? E assim, a gente tem relatos na história que isso não era nem permitido, né? A gente está falando de uma era muito antiga, né? E se é possível, vamos chamar, né, do nome conhecido, é possível observar machismo hoje na sociedade, né? Na sociedade moderna ocidental, né? Que dirá na oriental, hoje é possível observar isso, imagina, né, tempos tão remotos. Então, as mulheres, mesmo em posição de poder, não eram tão empoderadas assim, né? E Vasti era diferenciada. Né? Nós estamos falando de uma mulher, o Heródoto chama ela de Amestris, né? Era esse o nome dela, né? Vasti talvez um nome judeu, né? Ou um título, né, que é colocado aí na Bíblia judaica com esse nome. E a Amestris era sanguinária, ela chegou a esquartejar a própria cunhada, né? Então ela tinha esses rompantes, por estar no poder, ela acabava demonstrando poder, né, exercendo esse poder de formas meio inusitadas, digamos assim, né? Então você vê que não é injusto o que aconteceu depois, né? Vasti não tinha, não poderia ter feito o que fez. Mas é muito grave assim, dá uma fé. O próprio decoro diz que isso não era adequado. O marido já está dando uma festa e a festa é para todos. Por que fazer uma outra festa, né, mais exclusiva? Não faz sentido. Nós vamos falar muito sobre isso daqui a pouquinho no próximo bloco, professor. A lição é rica e muita coisa vindo por aí. Nós vamos dar um pequeno intervalo, voltamos já já com o segundo bloco dessa lição maravilhosa. Voltamos já já. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais.
Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Estamos de volta com o seu ADEC TV. Hoje nós estamos falando da lição de número 7, a deposição da rainha Vasti, como isso aconteceu. Professor, nós encerramos o bloco anterior falando aí que haviam duas festas, né? As duas festas reais, uma dada por Assuero, e no meio disso aí a Vasti também ela chama algumas pessoas e faz uma festa, dá uma festa também. Bom, no meio disso tudo aí, o rei negociando lá os termos de uma possível batalha de invasão à Grécia, convida a rainha Vasti, ela não vai. Isso dá uma revolta no rei, ele fica desacreditado, desmoralizado, né? Não é que ele fica, mas o papel da Vasti faz com que deixe isso bem claro, transparece isso, e ele então aplica a lei persa de deposição da rainha. Ele fez de forma correta, tinha que fazer isso mesmo, né? A gente vê alguns comentários aí, até comentários rabínicos, né? Que colocam Vasti numa posição que não parece ser o que o texto bíblico está dizendo, né? Dando a entender às vezes até que o rei queria expor ela, até a própria nudez dela, né? Para os cidadãos. Isso não faz o menor sentido, né? O que a gente pode observar, e de forma mais lógica, né? E fazendo alguns comparativos, né, históricos, é que Vasti ela era muito excêntrica, né, como rainha, né? E o que a gente acabou de falar aqui sobre a festa é prova disso. E aí, assim, o rei viu ela programando e fazendo essa festa exclusiva e não fez nada, ele deixou acontecer. Ele podia ter cancelado a festa dela, ela não tinha autorização para fazer aquilo. No entanto, o rei deixou, né, acontecer. Não custava nada, né? Uma vez que ele se orgulha de tê-la próxima a ele, né? Ele quer mostrar, né, a bela rainha que ele tem para os outros governadores, né, para os mais de 100 governadores presentes, e ele quer ser cordial, cortês, ele não quer envergonhá-la, né? Com certeza não, né? E assim, o fato dele deixar acontecer do jeito que aconteceu é prova disso. Aí ele manda 7 eunucos, né, no 7º dia da festa, buscar Vasti, só para fazer uma apresentação, né? Apresentar ela que está aqui, né, a rainha e tal. Talvez isso não ia durar muitos minutos, assim, digamos, né? E nem era interessante. Não ia nem doer, né? E assim, ela se recusa. Ele vê os 7 eunucos voltando sozinhos, né? E isso gera um constrangimento junto aos governantes que são também submissos a ele, né? Peraí, se a casa dele não se submete a ele, por que eu deveria? Né? Gera um constrangimento. Nós estamos falando de alguém que exerce um governo mundial, né? Um governo, né, muito grande. Então, até para um governante eclesiástico é exigido que governe bem sua própria casa. Peraí, vai governar a igreja de Cristo, tem que governar bem a casa. Né? E que dirá para um governo dessa proporção aí. Verdade. Né? Então ele toma conselho, né, dos seus conselheiros, e um dos seus sábios, né, Memucan, né, diz, consultando a lei, ele não... Eu já vi comentários desse tipo também. Ele estava bêbado, então ele foi, né, fez um pedido absurdo para ela vir e depois fez algo mais absurdo ainda, que é depor ela. Não, né?
se estava bêbado ou não, há controvérsias, mas ele não agiu como alguém que está fora do juízo. Ele chamou conselheiros, ele consultou a lei, a legislação, né? E depois de tomar conselho, aí ele fez esse ato de depor a rainha. E que não foi da noite pro dia, assim, foi rápido, mas não foi assim, uma ação assim, faz isso agora. Não, ele consultou, teve esse tempo. Quando eu falei que dessa fortaleza do Império Persa, eles eram fortes mesmo e eles tinham poder mundial. Eu li um negócio há um tempo atrás, professor, e eu vi também que nessa lição o comentarista, ele muito estudioso, um exegeta, né, o pastor Silas Queiroz, ele citou que dentre as sugestões do não comparecimento da rainha Vashti, que ela estava grávida de Artaxerxes e não queria ser vista naquela situação assim, situação de gravidez. Gravidez não é doença, não é nada, por incrível que pareça, é algo assim, uma dádiva de Deus, né? Algo bonito de se ver em um casal. A gravidez é linda, é uma coisa maravilhosa. Mas ela não queria, né? E alguns sugerem por uma vaidade. A Bíblia não afirma isso, tá, professor? Isso são suposições, né? Isso são cogitações. A Bíblia não fala isso, não cita isso em hora nenhuma. O que a Bíblia cita é que ela recusou e ela foi deposta. Então, no capítulo 2 nós já discutimos muita coisa sobre isso aqui. O rei deu a festa, convidou a rainha, ela não foi. Ele chama o seu conselheiro, eles analisam a lei e tomam a decisão, e a sentença foi que o Memucã, um dos sábios do rei, aconselhou o rei que depusesse Vashti, e foi feito assim. Então abriu vamos falar assim, um concurso, uma licitação para uma nova rainha. É nesse contexto aí que entra Esther. Isso é muito bom pôr esse contexto assim, do jeito que a gente está fazendo, né? Com muita calma, com muita tranquilidade, olhando ponto a ponto, porque senão gera um tipo de dúvida, de pensamento de que, peraí, Deus agiu na história e cometeu uma injustiça para que uma judia assumisse o trono. Não foi isso que aconteceu, né? A gente está vendo, foi tudo de acordo com atitudes daquelas pessoas. A atitude de Vashti levou a isso, né? Assuero não tinha outra coisa a fazer senão depor, né? Ele ficou num checkmate, né? Ele não tinha outra atitude. E ele não cometeu injustiça nenhuma, né? Então não foi injusto a deposição de Vashti. Isso é muito importante ser colocado, né? Tem que ser, né? Com todas as palavras, né? Tem que ser. Bom, Esther, a judia se torna rainha em terra estranha. Esther, a judia se torna rainha em terra estranha. 4 anos depois, o universo da escolha e a obediência de Esther. Há um certo consenso entre os estudiosos que a escolha da substituta de Vashti ocorreu após a frustrada campanha militar de Assuero que ele lançou contra os gregos. A destruição quase total das forças navais persas na Batalha de Salamina, anos 480 a.C., forçou o seu retorno para Suzã. Interessante, professor, e eu destaco aqui mais uma vez os filmes que são produzidos por estudiosos, né, por homens conhecedores da história. Só deixar claro aí que as grandes batalhas do passado aconteceram no mar, a grande maioria delas, né? A pior perda de Xerxes aí foi justamente na marinha, né? Naval. Teve uma perda importante também na infantaria, mas sim. a marinha sofreu a espinha dorsal, né, da guerra naquela época, né? E foi devastador, né? Tem uma frase exatamente de um general grego, né? Não é que a gente está citando o filme, nós estamos citando história. Quando a gente fala de citar história, eu quero até citar um livro aqui, a gente sempre faz isso, né, professor? Tem um livro muito bom sobre o Império Romano, parece que não tem nada a ver com a nossa lição, mas muita coisa de conteúdo histórico a gente tira e aplica nas lições, vem desses livros e vem de outros estudiosos. Declínio e Queda do Império Romano, de Edvard Gibbon. É um livro antigo muito bom, fala desde a ascensão do Império Romano à queda, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Quando nós citamos aqui, tem um dos generais aqui gregos que eles juntaram todos os estados gregos, né, todas as províncias gregas para lutar contra os persas, e ele citou que o navio persa, eles são fracos.
no meio, na proa, e eles construíram navios, os gregos construíram navios bem fortes que batiam contra e fizeram muitos navios afundar, e foi uma perda enorme aí na marinha persa. Tudo isso é história, professor, e a gente sabe que depois dessa frustrada campanha de Assuero, acontece tudo isso aí, ele teve que se fortalecer, e aí foi a escolha da nova rainha, né? 4 anos se passaram, né? Ele sofreu essas derrotas importantes aí, e o texto diz que ele se lembrou de Vasti, né? Parece que depois daquela deposição, ela ficou numa espécie de ostracismo dentro da própria terra, né? E aí ele tem essa iniciativa, né, de fazer um concurso para eleger uma nova rainha, né? E aí que entra Esther no cenário da história, né? Bom, esse universo da escolha e a obediência de Esther fala agora desse contexto eu vou usar esse termo, é um termo meu, tá? Da inclusão de Esther nesse concurso. Ela foi muito bem orientada pelo primo, né, o tio, entre aspas aí, que muita gente fala, e cuidou de tudo isso aí. Só para a gente fechar esse ponto 1 aqui, professor, aconteceu assim: o rei deu uma festa para 127 províncias, chamou Vasti para ser apresentada, ela recusou. Nessa reunião das províncias foram tratados termos militares da invasão da Grécia, essa campanha contra Salamina e também as Termópilas, né, e coisas semelhantes assim. Os gregos têm enrijeceram a campanha militar, e o governo, o Assuero volta, e quando ele volta 4 anos depois, ele lembra da deposição de Vasti, e ele então fala: peraí, o império está sem uma rainha, nós precisamos escolher uma rainha, como vamos fazer? E então promoveram um concurso para achar uma rainha adequada para assumir o posto de Vasti. Isso não foi assim, é o que eu falei, isso não acontece assim da noite para o dia, e a história está aí para provar isso, professor. A gente vê de um capítulo para o outro, né? Parece que não passou nada, né? Que a gente está lendo assim de forma mais fluida. Mas passou bastante tempo, né? Muito tempo. Bom, o universo da escolha e, por fim, a obediência, nós encerramos aqui. Apesar de governar um império originário de longas sucessões entre famílias da Média e da Pérsia, Assuero decidiu escolher a nova rainha dentre as moças de todas as províncias do reino. Não havia restrição quanto à origem étnica ou racial. A única exigência é que fossem virgens e formosas. Quando Deus dirige o processo, nenhum detalhe fica esquecido. Por que eu achei isso importante? Porque aqui abriu um processo seletivo de todas as províncias dominadas, e ali tinha províncias espalhadas por todo o mundo antigo. Nós vemos aqui, professor, qual era o domínio, a influência desse governo. O governo ele pegava praticamente o continente todo, né, dessa época. A extensão desse continente medo-persa era enorme. Então o que o rei fez? Para não haver exceção, para não haver um exclusivismo, todas as províncias estão inseridas no processo seletivo, e de todas vai sair uma rainha. Isso. Olha como é que as coisas foram encaixando. E nesse concurso aí, né, no meio de quase 130 províncias, né, a escolhida foi uma judia, né? E o texto destaca, né, a beleza dela, mas a gente vê no desenrolar da história que a escolha não se deu só por isso, né? Esther tinha outros atributos muito mais valiosos até do que a sua beleza, e com certeza foi isso que levou à sua ascensão como rainha, né? Você consegue imaginar um império, professor, que vai da Índia à Etiópia? Ou seja, você pega... Olha a extensão disso aí. Né? Você pega na África e faz uma turnê. Eu estou falando aqui, parece que eu estou vendo um mapa, né, da época. Você pega o Império Babilônico, o Império... Você pega ali vamos falar assim, da África para cima, e você passa por parte da Europa, passa onde os romanos dominavam, ou iriam dominar, né, posteriormente aos gregos, aí os romanos, mas toda essa extensão é
coisa demais, é muita província. Bom, e no meio disso tudo aí, Esther foi escolhida. E a obediência, Mardoqueu ordenou a Esther que não declarasse qual era o povo da sua parentela, qual a razão dessa ordem. Não sabemos ao certo, já que não havia restrição étnica no processo da escolha da nova rainha. Mesmo sem entender o motivo da proibição, Esther obedeceu à risca a ordem de Mardoqueu. Ela não exigia explicação para obedecer. Mardoqueu demonstrava profunda preocupação com o bem-estar de Esther, passando diariamente diante do pátio da casa das mulheres para saber como ela estava. Havia respeito e cuidado mútuo entre eles. Cumprindo os 12 meses de preparação, chegou a vez de Esther ser levada à presença de Assuero. E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. 1 ano de preparação, professor. E mais uma vez a gente pensa assim, aconteceu assim em 3 dias, não foi? Alguém leu o texto, parece que ela fez um tratamento de beleza durante 1 ano. Né? É lógico, ela vai assumir, né, como rainha, né, de um grande império. Então, esse 1 ano não é só sobre tratamento de beleza, né? É tudo. Ela vai aprender as regras palacianas, né, as regras da corte e como se comportar como rainha e coisas desse tipo, né? Noções de etiqueta, até noções de história, com certeza, né? E atrelado a isso também, né, a maneira de se comportar, né, como se vestir, se maquiar, coisas relacionadas à beleza também, né? E isso dura 1 ano, né? Também um processo situa aí 478 a.C., né? Ela finalmente assume depois de 1 ano como rainha, coroada depois de 1 ano. Todas as moças tiveram o mesmo tratamento, tiveram a mesma instrução. A beleza foi algo assim considerado assim, mas a obediência, a humildade, o diferenciamento na recepção dos ensinamentos e a demonstração disso diante do rei fez com que o rei amasse a Esther mais do que as outras moças e cumpriu a vontade de Deus. Isso se destaca na história de Esther, né? Ela foi obediente, submeteu-se ao processo e às pessoas envolvidas, né? E também ao seu parente Mardoqueu, né? Que por sinal tinha sangue azul. A gente vai falar dele na próxima lição. Isso aí. Bom, professor, nós chegamos ao final. Pessoal de casa, nós estamos encerrando e na próxima lição nós vamos falar sobre a resistência de Mardoqueu. E hoje nós aprendemos aqui como Esther chegou ao poder, como é que foi tudo isso aí. Você quer aprender um pouquinho mais? Participe das nossas lições presencialmente, que acontece todos os domingos de 8 às 10 em qualquer uma das nossas ADECs espalhadas por toda Caratinga. Obrigado, professor. Deus te abençoe. Quem está em casa aí, Deus abençoe vocês. Até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Até lá e um forte abraço.